Um livro escrito em uma língua desconhecida, repleto de ilustrações enigmáticas de plantas inexistentes, criaturas estranhas e diagramas que desafiam a lógica. Hoje nós vamos conhecer um dos maiores mistérios da história, um enigma que deixa cientistas, historiadores e criptoanalistas de cabelo em pé há anos, o manuscrito de Voynich. Há séculos, estudiosos tentam decifrar seus segredos, porém sem sucesso. Quem escreveu o manuscrito de Voynich? O que ele esconde? E será que algum dia conseguiremos entender seu verdadeiro significado? Vamos mergulhar nesse enigma que desafia historiadores, cientistas e criptógrafos há mais de 600 anos. Fique até o final, porque a verdade pode ser ainda mais misteriosa do que você imagina. Apertem os cintos, porque hoje a gente vai desvendar os segredos do manuscrito de Voynich. O manuscrito de Voynich é um livro medieval que remonta ao século XV. Ele contém cerca de 240 páginas cobertas por um texto desconhecido e ilustrado com plantas, diagramas astrológicos e figuras humanas enigmáticas. Ele foi descoberto pelo livreiro Wilfrid Voynich em 1912, mas sua origem e propósito ainda são um mistério. Muitos acreditam que seja um códice alquímico, um grimório esotérico ou até um tratado médico de uma civilização perdida. No entanto, ninguém conseguiu decifrar a linguagem usada no livro. Voynich ficou obcecado pelo livro e passou o resto da vida tentando decifrá-lo, sem sucesso. Ele mostrou o manuscrito para vários especialistas da época, mas ninguém conseguiu dar uma explicação plausível para aquele enigma. Seu alfabeto não se parece com nada conhecido, e as palavras não seguem padrões de nenhum idioma existente. O que era aquele livro? De onde ele tinha vindo? E o que significavam aquelas páginas cheias de segredos? Desde sua descoberta, inúmeras teorias surgiram sobre quem poderia ter escrito o manuscrito de Voynich. Roger Bacon, um monge e alquimista do século XIII, que pode ter escrito o livro como um tratado científico codificado. John Dee e Edward Kelly, dois ocultistas ingleses do século XVI que alegavam se comunicar com anjos e poderiam ter criado o manuscrito para registrar conhecimentos ocultos. Teoria alienígena. Alguns acreditam que o livro seja um artefato de origem extraterrestre, contendo informações sobre uma civilização alienígena. Uma fraude medieval. Outra possibilidade é que o manuscrito tenha sido criado como um embuste para enganar colecionadores e estudiosos da época. Nenhuma dessas teorias foi confirmada, mas todas alimentam o mistério que cerca o livro. A primeira coisa que chamou a atenção dos estudiosos foi a linguagem usada no manuscrito. Era como se alguém tivesse inventado um alfabeto do zero, com caracteres que não se pareciam com nada conhecido. As palavras não seguiam nenhuma estrutura gramatical identificável, e não havia nenhuma pista sobre a origem daquele idioma misterioso. Seria um código secreto? Uma língua morta há milênios? Ou será que era apenas uma grande brincadeira de um escriba medieval entediado? As teorias eram muitas, mas nenhuma delas conseguia explicar completamente o enigma do manuscrito de Voynich. O manuscrito é dividido em seções que parecem tratar de diferentes áreas do conhecimento. Uma das seções do livro parece ser dedicada à botânica, com desenhos detalhados de plantas e flores. O problema é que nenhuma dessas plantas existe na natureza. Algumas parecem ter sido criadas a partir da junção de diferentes espécies, enquanto outras desafiam completamente as leis da botânica. Seriam essas plantas imaginárias? Ou será que o autor do manuscrito tinha acesso a um conhecimento botânico perdido há séculos? O manuscrito de Voynich também contém seções dedicadas à astronomia, com diagramas que lembram mapas estelares, constelações desconhecidas
e símbolos astrológicos que ninguém consegue decifrar. Outra parte do livro parece ser dedicada à anatomia humana, com ilustrações detalhadas de órgãos internos, sistemas circulatórios e figuras femininas em posições que desafiam a imaginação. O que será que o autor do manuscrito estava tentando mostrar com esses desenhos? Seria um tratado médico? Ou apenas mais um capítulo nesse enigma sem fim? Diversos estudiosos tentaram decifrar o texto ao longo dos séculos. Alguns dos principais esforços incluem criptógrafos da Segunda Guerra Mundial, que tentaram usar técnicas de quebra de códigos sem sucesso. Inteligência artificial, que analisou os padrões do texto e sugeriu que ele poderia estar escrito em uma versão codificada do hebraico ou latim. Estudos linguísticos modernos que indicam que o texto pode seguir uma estrutura gramatical real, mas ainda sem tradução. Até hoje, ninguém conseguiu traduzir o manuscrito completamente. Diante do mistério, alguns especialistas acreditam que o manuscrito seja apenas um embuste. Essa teoria sugere que ele teria sido criado para parecer um documento real, mas sem significado algum. A evidência mais forte para essa teoria é que ninguém, em séculos, conseguiu encontrar uma correspondência real para as palavras do manuscrito. No entanto, outros afirmam que um embuste tão complexo seria extremamente difícil de criar sem um conhecimento profundo de criptografia. Se o manuscrito for real e tiver um significado oculto, ele pode conter conhecimentos perdidos da humanidade. Poderia ser um tratado de uma civilização desconhecida, um segredo alquímico escondido, ou até mesmo um contato com seres de fora da Terra. O fato é que ele continua sendo um dos maiores mistérios da história. Enquanto ninguém conseguir decifrá-lo, qualquer teoria pode ser válida. O Manuscrito de Voynich é um dos livros mais intrigantes de todos os tempos. Seja um código indecifrável, um segredo oculto ou simplesmente uma grande farsa medieval, ele continua desafiando os maiores especialistas do mundo. Será que um dia conseguiremos descobrir seu verdadeiro significado? O que você acha? O Manuscrito de Voynich é um enigma real ou apenas uma grande farsa? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser mais mistérios como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.